Fala galera, tô aqui com o João. João, ele me conheceu lá no canal do YouTube e ele fez um dos projetos que eu sugeri lá no blog, né? Que é o projeto do House Rocket, que na verdade são os dados do Kaggle ali e eu só encapsulei dentro de um problema de negócio para dar um pouco de contexto, né? E aí eu chamei o João para participar com a gente aqui desse novo quadro aqui no canal que eu estou chamando de Consultoria Data Science. Então, basicamente, o João aqui, ele vai se apresentar um pouquinho para a gente, né? Ele vai mostrar um pouco do código que ele fez, então a maneira com que ele abordou o problema. E aí eu vou dar um feedback no código dele, vou dar algumas instruções para ele evoluir essa solução, beleza? Bom, então eu espero que vocês gostem, que seja produtivo, que vocês aprendam alguma coisa com a gente aqui, beleza? João, queria agradecer você demais aí pela disponibilidade, cara, por aparecer aqui com a gente no canal falando um pouquinho da sua solução. E eu queria, cara, que você se apresentasse um pouquinho para a galera, assim, o que você faz, o que você está fazendo atualmente, os seus planos, assim, para a gente conhecer um pouquinho e aí depois a gente vai entrar na tua solução, beleza? Bem-vindo aí, João. Fala, meu irmão, beleza? Primeiro, obrigado por disponibilizar esse tempo seu para dar esse feedback e tudo mais. Meu nome é João Paulo, eu estudo estatística na UFO, estou no último período. Eu sou analista de BI na Algar, trabalho com dashboard e tudo Que mais, com legal. ETL bruta, SQL no, raiz, assim, Na e estou veia, querendo migrar para ciência de dados. legal. Estou querendo migrar para ciência de dados e tal. E aí eu encontrei o seu canal como um dos principais. E aí eu Que estou seguindo seus legal. passos aí para fazer essa migração. Que animal, João. Bom, beleza, cara. E vamos um pouquinho pro teu código, assim, só para dar um pouco de contexto pro pessoal. O João fez aquele desafio da House Rocket, que está escrito lá no blog. Então, se você quer saber detalhes dele, onde estão os dados, é só entrar lá no www.sejandatascientist.com. Aí tem um post chamado 5 projetos que farão o recrutador olhar para você. Você entra nele, tem uma descriçãozinha mais ou menos do projeto. Depois tem a descrição da empresa House Rocket que eu criei, é fictícia, tá? Nenhuma informação ali é real. E aí o CEO dessa empresa, dessa House Rocket, deixou 3 questões para responder com os dados, tá? A House Rocket é uma empresa que compra e vende casas e o CEO quer saber simplesmente qual que é a casa que ele compra e por qual preço. Então essa é uma pergunta. Ele quer saber também qual que é o melhor período para ele vender essa casa. Então essa é uma segunda pergunta. E a terceira pergunta é: se ele tiver que fazer algumas reformas, em quais cômodos ou em quais características da casa ele tem que mexer de modo que ele consiga valorizar a casa dele e vender por um preço maior do que ele pagou. Então, é essas as questões que ele quer saber, tá? Os dados são os dados de umas casas que são disponíveis no Kaggle, são referentes ao estado de Seattle, lá nos Estados Unidos. E a gente usou mais ou menos esse cenário para poder criar um ambiente de negócio e realmente ir atrás das questões de negócio, tá? Então eu ia pedir para o João agora compartilhar sua tela, João, e mostra um pouquinho do sua solução, do raciocínio que você utilizou, tá? Tá, beleza. Então, antes de começar a programar mesmo, o meu objetivo foi entender o problema, né? O que a gente tinha que fazer. Pelo que entendi, nesse primeiro ciclo, o objetivo era só entender como é que funciona o ciclo e como fechar ele, né? Certo. E- então, dessa maneira aqui. O, esse aqui foi o problema que eu achei. Como o modelo. Alguém me falou que nas melhores práticas a gente sempre coloca as bibliotecas primeiro. Então eu segui isso. Legal. Aí eu baixei o arquivo do seu vídeo, Uhum. coloquei no diretório. Aqui eu coloquei só para ver se tinha funcionado esse comando. Tá bom. Aí eu comecei a preparar os dados. Uhum. Aí eu tirei a data e o preço final, porque não fazia sentido para o modelo, né? Aí eu Uhum. dividi entre as variáveis, né? E a minha variável resposta. Aqui, esse tipo de comando é só para ver se funcionou. Tá. Porque como é o primeiro que eu estou fazendo, eu vou testando tudo. A gente usa esse pacote aqui, usando regressão linear, né? Uhum.
só atribuir a variável. Aí, Certo. para mim, fica mais fácil se eu colocar a descrição do comando no próprio código, porque aí eu consigo lembrar Entendi. dele. Legal. Aí é que eu treinei o modelo que eu tinha atribuído a variável lá atrás, dei aquele predict, vi se ele estava funcionando, Uhum. e aí eu fui para as métricas para saber se o modelo estava funcionando ou não. Legal. Ah, aqui eu coloquei o preço original e o preço que o modelo gerou um do lado do outro para ver se estava muito diferente. Aham. E no final, como as diferenças tinham positivo e negativo, eu coloquei tudo em módulo, né, que é o ABS, Certo. e depois eu vi que esses valores, né, tipo assim, o valor absoluto mesmo, não dizia muita coisa. Então eu fui para o valor que ele representava na porcentagem, né, qual que é a porcentagem. E aí eu achei esses 25%, que é o que ele estava errando em média, e depois Legal. eu só reescrevi de uma maneira mais bonita, né? Para sair como se Uhum. fosse para o cliente, né? Essa seria a resposta final. Que em média o modelo está errando 25% em relação ao valor real. Ah, legal, E João. aí é isso. Entendi. Então, esse seria o primeiro ciclo, do tipo, você realmente montou a estrutura do pipeline de dados do começo ao fim para tentar rodar esse modelo de regressão e as predições no final, né? Uhum. Legal, João. Cara, ficou bem legal. Eu gostei, dos seus comentários. E aí eu queria te passar alguns feedbacks. Na verdade, eu queria fazer duas formas. Eu queria te ajudar a montar uma estratégia de resolução para esse projeto, para você poder evoluir essa solução, né? Então você fez aí o ciclo um. Eu queria te mostrar os próximos ciclos que eu acho que é legal você fazer. E aí eu vou te dar algumas dicas do que fazer em cada ciclo. E o segundo ponto, eu quero te dar uns toques sobre a parte técnica, a parte do código mesmo, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode Uhum. melhorar em nome de variável, na estrutura do código também, que eu acho que é legal você implementar nos próximos ciclos, beleza? Beleza. Fechou, João. Então, eu vou pedir para você tirar o share e aí eu vou compartilhar minha tela contigo. Então, ó, esse aqui é o notebook Uhum. em PDF que você acabou de mostrar para gente. Deixa eu só tirar essa mensagem aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu copiei o seu PDF num notebook aqui, que é exatamente o que você mostrou, tá? Tem nada de diferente aqui. Uhum. E aí eu chamei esse notebook de as is, que é o termo que a gente usa do tipo, é o como é, né? É o estado atual que está o notebook hoje. E aí a gente tem um outro Uhum. que a gente chama que é o to be, que é o como deveria ser, né? Então eu vou duplicar ele aqui, ó. E aí aqui eu vou clicar, vou renomear isso aqui, e esse aqui vai ser o notebook to be, que seria o notebook que a gente é o que a gente queria fazer, né? Essa seria a próxima evolução do as is, tá? Aí eu vou abrir ele aqui, ó. E aí eu vou escrever algumas coisas aqui para você em termos de ciclo e depois a gente passa pelo código, tá? Então, basicamente, Tá, eu quero beleza. falar para você sobre dois pontos aqui. Então, 1.0, eu quero falar um pouquinho sobre a estratégia da solução. Então, como que a gente pensa nessa estratégia da solução para a gente poder ter um norte sobre coisas que a gente vai testar? Porque é legal você ter uma estratégia que dentro dessa estratégia tem várias coisas que você vai implementar e aí algumas podem não dar certo, porque a gente não consegue ver a solução de onde a gente está agora. Mas se a gente tem uma estratégia, a gente sabe as peças que a gente usou e a gente vai substituindo para poder melhorar. Mas aí vai ficar mais claro conforme a gente for escrevendo, tá? Então tem a estratégia Beleza. da solução. E outra coisa que eu quero falar para você são alguns tipos de código, vai. Vou colocar tipos assim, mas são alguns toques para você melhorar teu código e deixar ele como se fosse um livro, né? Eu gosto de escrever o notebook como um livro. Então qualquer um que lê isso aqui, o cara tem lá os capítulos, tem os subcapítulos, os títulos e tudo mais, tá bom? Ah, e além disso, João, vamos colocar aqui mais um terceiro passo, vai. Eu vou colocar o terceiro passo aqui como ciclos, ciclos para criar a solução. Eu vou passar para você Uhum. a solução e depois a gente fala dos tipos de código, tá? Então é o seguinte, a estratégia, né? Como que funciona a estratégia? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que entender o objetivo do projeto, né? Então, o objetivo do projeto. O que a gente precisa entregar para o nosso cliente no final? Nesse caso da Rosman aqui, são três perguntas, né? Então, se você
for aqui no Seja um Data Scientist, e aí tem aqui o post 5 projetos, aí aqui dentro, ó, né, tem toda a introdução, tem aqui a introdução da House Rocket, né? E aqui estão as perguntas que o CEO quer responder. Então, basicamente, ó, ele quer saber quais casas a House Rocket deveria comprar e por qual preço. Então, esse aqui, cara, é o nosso primeiro objetivo, né? Um dos primeiros objetivos, que é a gente entender, responder isso aqui para ele, certo? Um segundo objetivo, que é o que ele quer aqui, uma vez a casa em posse da empresa, então ele já comprou a casa, né? Qual que é o melhor momento para vender e qual o preço de venda? Aqui a gente pode até setar uma métrica de maximização de lucro. Então, eu quero vender por um preço em um certo momento que maximize o meu lucro, né? Então, que a diferença entre o custo que eu paguei pela casa seja muito alto. Então, a gente vai colocar aqui o segundo objetivo. E aí, o terceiro objetivo do CEO da House Rocket é que a gente diga para ele se ele deve reformar a casa que ele comprou e quanto que essa reforma aumentaria o preço da minha venda. Então, cara, se eu mexer nessa casa, eu consigo aumentar o preço da venda? Sempre com o intuito de aumentar a diferença entre o preço da venda e o preço pago, né? O preço do custo, para poder maximizar e trazer mais lucro, né? receita, o lucro. Uhum. Então, tá aqui, né? Então, esses aqui são os 3 objetivos. Deixa eu colocar um markdown aqui. Então, são os 3... Deixa eu voltar. Aí. 3 objetivos estão aqui. Então, é isso que a gente precisa fazer. E qual que vai ser a estratégia da solução? Aqui é legal, João, tipo, quando você pega esses objetivos, é legal você pensar em possíveis soluções para que guie você. Então, cara, como que vai ser o output final da sua solução? O que você vai entregar de material para o cara? Então, eu vou colocar aqui, ó, proposta de solução. Então, por exemplo, para o problema 1, que é a primeira pergunta, quais são as casas que a House Rocket deveria comprar e por qual preço? Se você olhar nessa pergunta, ele quer saber, cara, eu tenho aqui um portfólio de 10 casas e eu quero saber quais delas eu tenho que comprar e qual que é o preço da compra. Então, eu tenho que fornecer para o cara, tipo assim, uma lista, né? Então, eu tenho que fornecer para o cara uma tabela. E nessa tabela, eu vou ter a casa, e aí pode ser o ID da casa, alguma coisa que identifique a casa. Eu vou ter aqui o preço da compra. Tá? Então, eu posso entregar para o cara uma tabela com 2 colunas, que é a casa e o preço da compra. E aí, o preço da compra, a gente consegue resolver isso aqui, por exemplo, com uma EDA, que é uma análise exploratória de dados, né? Na verdade, é um Exploratory Data Analysis. A gente pode resolver com uma EDA, porque o preço da compra já é dado no problema, né? O preço que está lá no dataset é o preço à venda da casa. Então, se a gente fizer uma análise exploratória e encontrar quais as casas que são mais baratas e que têm um potencial de valorização maior, são essas as casas que a gente vai sugerir para o CEO comprar. Então, no final, a minha solução para essa pergunta vai ser uma tabela. E aí, cara, eu posso colocar no Tableau, posso colocar no Power BI, posso enviar pelo cara por e-mail, posso colocar aqui no notebook. Depois eu decido as ferramentas que eu tenho para colocar a solução lá dentro. Mas nesse primeiro momento eu preciso chegar nisso aqui, né? Numa casa e no preço de compra, beleza? Para a segunda pergunta dele, que é, ele pergunta aqui, uma vez a casa em posse da empresa está comprada. Qual o melhor momento para vender e qual seria o preço? Aqui, como ele está querendo também saber casa a casa e a granularidade desse problema, ou seja, o menor número de linhas que eu tenho ali é a casa. Então, eu tenho que passar todas as casas para ele e eu tenho que passar também qual que é o momento da compra e qual vai ser o preço que eu vou... Na verdade, o momento da venda e qual vai ser o preço da venda. Então, eu vou fazer uma tabela para ele. Eu não estou fazendo gráfico aqui, cara, porque, por exemplo, o gráfico, ele parte do pressuposto que você agrega coisas, né? Então, você está contando por região, por tempo. Então, você está fazendo gráfico de barra, gráfico de linhas. Então, essa agregação, ela faz com que eu perca essa granularidade da casa, né? Então, eu vou deixar a granularidade, vou fazer uma tabela, na verdade. E quais são as colunas que eu quero dessa tabela? Eu quero a casa, que aí pode ser o ID da casa, tá? Eu quero o momento da venda, então vai ser uma data. Aí Qual que é a data de venda? Oi, João, pode falar.
Aí a data já é interessante, né? É assim, é legal da data que a gente vai colocar data aqui, mas a gente não sabe que tipo de data ainda, porque ela pode ser o dia que o cara tem que vender, pode ser a semana que ele tem que vender, pode ser o mês que ele quer vender, ou pode ser tipo a estação. Então, cara, vende as coisas durante o verão, ou durante o inverno, então a gente não sabe, mas a gente precisa dar uma solução temporal para ele, né? Em que momento ele deveria vender e também o preço da venda. E aí, o Bacana. preço da venda, a gente não consegue com uma EDA, porque eu não sei por quanto eu vou vender a casa de modo a maximizar o lucro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso usar um modelo aqui que me ajuda. Então, eu posso usar uma ferramenta de machine learning, aqui um modelo de machine learning, que ele prevê para mim o preço da venda baseado nos atributos da casa. Então, aqui eu vou colocar um modelo de machine learning. Eu não sei qual ainda, tá? Eu não decidi ainda, mas eu sei que eu preciso Uhum. usar uma ferramenta que faz a predição. Poderia ser também, cara, um modelo estatístico. Não tem problema nenhum. Se eu achar que o modelo estatístico faz uma previsão legal, beleza. E aí, para o Uhum. terceiro, que é a House Rocket deveria fazer uma reforma para aumentar os preços da venda, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer duas tabelas aqui. Na primeira tabela, eu vou. Na verdade, não, vamos colocar duas tabelas aqui. Na primeira tabela, eu vou passar aqui a casa e eu vou passar aqui um parâmetro que ele vai se chamar reforma. Esse parâmetro ele pode assumir 1 ou 0, dependendo se eu vou sugerir a reforma para ele. Então, se, cara, eu acho que essa casa tem que reformar, eu coloco 1 nessa variável. Se ela não tem que reformar, eu coloco 0. E aí, Uhum. aqui, eu vou colocar uma outra tabela, onde eu vou passar para ele aqui os atributos da casa. Então, todos aqueles atributos que estão no dataset, né? O número de quartos, o tamanho da sala, o tamanho do quarto, o tamanho da garagem, se tem vista para o mar, se não tem. Todos aqueles atributos eu vou colocar aqui nas colunas. E dentro de cada atributo, eu vou colocar aqui a correlação desse atributo com a venda, com o preço da venda. Bacana. Então, por que eu vou fazer isso? Porque eu quero saber qual que é o impacto da minha reforma no preço da venda. Então, eu quero saber Uhum. assim, cara, se eu aumentar 1/4, quanto que isso impacta na minha venda? Se eu aumentar 10 metros quadrados a minha sala, quanto que isso impacta na minha venda? E aí, com isso, eu vou decidir quais são as partes da minha casa, né, os atributos da minha casa, eu vou reformar de modo a aumentar o preço. E aí eu vou usar também um modelo de machine learning. E como eu quero fazer essa correlação em relação ao preço, eu preciso encontrar a importância que a minha feature tem na minha variável resposta. Então, por exemplo, modelos aqui, sei lá, a gente pode usar uma regressão linear ou a gente pode usar uma random forest, algum método de árvore, porque ele me dá as importâncias das features. Então, com isso, eu consigo saber o peso de cada feature em relação à variável resposta. Beleza? Uhum. Então, Beleza. cara, Se essa não, aqui. se não foi interessante reformar, ou se não for interessante, tipo, aumentar um quarto, é melhor não reformar, né? Perfeito. Aí essa variável aqui de reforma vai ser 0. Vai ser, cara, essa Uhum. casa aqui ela já está num preço máximo. Mesmo se eu reformar, ela não aumentaria o preço. Então, se eu pegar o custo da reforma, não paga o acréscimo do preço que eu vou aumentar, entende? Então, se eu gastar R$ 1.000 para Uhum. reformar, mas ele não der pelo menos R$ 1.000 a mais na venda, eu estou perdendo dinheiro, porque eu estou aplicando um investimento que eu não consigo retorno na própria casa, entende? Entendi. Claro que a gente pode ter uma estratégia de portfólio, então, eu posso reformar a casa para ela ser, por exemplo, mais chamativa para vender as outras. Tem outras estratégias que a gente usa no negócio, mas a gente vai tentar essas aqui, tá? E aí, Tá, João, o beleza. legal é que a gente tem uma proposta de solução agora. Então, o nosso objetivo com os ciclos é chegar nisso aqui, cara. A gente tem que chegar nessas tabelas. Para depois chegar para o Uhum. cara na reunião de negócio e falar assim, ó, as perguntas suas foram essas e tá aqui a tabela com as casas. E aí eu tenho nas colunas aqui todas as sugestões que eu estou te dando para você executar, responder as suas perguntas. É claro que ele pode olhar para aquilo e falar, cara, eu não estou ainda muito confiante, a gente volta, mas essa vai ser nossas primeiras sugestões para resolver as perguntas dele, beleza? Beleza. Fechou, João. E aí, cara, para construir essa solução, essas soluções, né, a gente precisa de uma estratégia de ciclos,
que é o que eu venho pregando no canal, em fazer as coisas de maneira cíclica, né? Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer, sei lá, eu acho que esse problema dá para fazer nos 5 ciclos. Então, eu vou ter o ciclo 1, que eu vou fazer o seguinte nesse ciclo, tá? Nesse ciclo aqui, eu vou fazer um pipeline de dados funcional. Um pipeline de dados funcional. O que eu quero dizer com isso, tá? Funcional é que funciona. Então, eu quero montar um pipeline desde coleta dos dados. Então, vou pegar aqui, ó, desde a coleta dos dados até o treinamento do modelo. E isso inclui também as métricas de avaliação da performance e tudo mais, tá? Mas eu quero montar esse Uhum. pipeline aqui, cara. É mais ou menos o que você já fez, tá? Na verdade, é o que você já fez. Porque aqui a gente está interessado, cara, em rodar o algoritmo. Aqui eu quero pegar o pipeline funcional. E legal dizer também, de ponta a ponta, né? Então, de ponta a ponta significa o que eu escrevi aqui, desde a coleta do dado até o treinamento do modelo. Porque eu quero só validar se meu pipeline ele funciona. Não estou preocupado que se o modelo vai dar bom, vai dar ruim, se eu não vou conseguir. Eu quero montar esse pipeline, porque é muito difícil, cara, você começar a construir o pipeline e ao mesmo tempo ir validando as coisas. Porque se algo dá errado, você não sabe se é validação, você não sabe se é o pipeline que está ruim. Então é legal você montar o pipeline e depois você ir mexendo nas peças, tá? Então essa é Uhum. a grande sacada do ciclo 1. No ciclo Bacana. 2, a gente precisa aqui entender os dados. Então, cara, eu preciso entender o dado. Então, eu preciso saber se tem algum dado aqui no meu dataset que ele está com problema de sistemas. Então, por exemplo, preço zero. Cara, eu não posso ter preço zero. Não consigo, não é impossível comprar uma casa por nenhum valor. Então, se tiver preço zero, já é um problema de sistema. Eu posso ter, por exemplo, casas que o metro quadrado do quarto é muito maior que a sala. Que não faz muito sentido, né? Eu ter um quarto maior que uma sala. Teoricamente, a Sim. sala deve ser maior que os quartos. Então, eu tenho que olhar isso. Então, são inconsistências nos dados. Eu vou até colocar aqui, ó. Inconsistência nos dados. É procurar isso. E para isso, a Uhum. gente vai aplicar nesse ciclo 2 uma análise da estatística descritiva de primeira ordem. Cara, Uhum. média, mediana, mínimo, máximo, range, skill, kurtose. Vou anotar depois aqui. Então, beleza. A Ciclo 1, questão, montamos. Pode falar, João. a questão de limpeza dos dados, do tipo, é porque isso não foi feito por uma pessoa, né, por um humano, mas, tipo, onde deveria ser número de quartos tem letra, esse tipo de coisa entra também. Total, João. Porque é legal quando você calcular, por exemplo, fazer estatística descritiva e você calcular o valor mínimo de cada uma das variáveis, você vai ver que se dá algum erro no valor mínimo, você vai descobrir que tinha letra lá, né? Porque você vai aplicar o mínimo, ele vai achar, cara, tem uma letra aqui. Aí você vai dar um erro, aí você vai investigar e falar, cara, tá errado, tem input errado aqui. Então você já vai limpar. Então é uma forma de você identificar os problemas para poder fazer a limpeza, entendeu? Então, essa é a ideia do entender os Uhum. dados. Bacana. Bom, aí, João, a gente vai para o ciclo 3, que, cara, uma vez que eu identifiquei os potenciais problemas, inconsistência nos dados, é legal eu fazer realmente a limpeza. Só que eu vou fazer a limpeza dentro do próprio ciclo 2. Então, uma vez que eu, cara, identifiquei os problemas, eu já vou limpar esses dados. Então, eu já vou selecionar linhas e colunas para tirar essas inconsistências. Aí, no ciclo 3, Uhum. a gente vai para a criação de features. Que é o feature engineering, né? Que é o feature engineering. Aqui, qual que é o objetivo do feature engineering? É criar variáveis que modelem o fenômeno. Então, por exemplo, imagina aqui que eu tenho, sei lá, eu vou colocar um exemplo aqui já. Eu tenho aqui a data da compra. Eu tenho a data aqui. Na verdade, é a data da venda que está lá, né? Aqui eu posso derivar essa data, por exemplo, em ano, mês, dia, semana do ano, feriado, a seasonal, né? Que é, como é que chama, cara? Primavera, verão, outono, inverno, tem um nome isso aí, né? Estação? Estação, velho, valeu. Estação. Posso fazer dia da semana, posso fazer dias,
corridos, né? Que é o não... dias irregulares, né? Digamos assim. Então eu posso, cara, derivar a data em várias outras variáveis. Por que que é legal? Porque eu consigo pegar a influência desses mês, ano, dia em relação à variável resposta. Então eu consigo saber se o meu preço das casas ele varia ao longo do tempo. Então, cara, será que o mês contra ano a ano, será que o preço da casa ano a ano varia? Será que mês a mês varia? Será que ele varia dia a dia? Então eu consigo ter uma ideia de como está a sazonalidade da minha variável resposta em relação, Uhum. porque eu tenho interesse ali na minha solução em mostrar para o cara qual que é o momento que ele tem que vender a casa, que ele tem que comprar e tem que vender. Então eu preciso saber essa relação temporal da variação do meu preço. Então o Feature Engineering, Uhum. nesse ciclo aqui, a gente criar essas variáveis, tá? Aí depois, João, no ciclo 4, que é quando a gente tem todas as variáveis criadas, que é as que modelam o nosso fenômeno, a gente precisa validar a hipótese de negócio, cara. Então, essa aqui é a parte mais legal. Validar. Na verdade, antes de validar no ciclo, é criar as hipóteses. E o que eu quero dizer com isso, tá? Essas hipóteses aqui são hipóteses de negócio. Então, a gente vai fazer algumas hipóteses aqui e lá na análise exploratória de dados, a gente vai validar ou vai refutar as hipóteses. E aí existem E uma característica. Pode falar, João. essas hipóteses são as mesmas perguntas que a gente tem que responder para o CEO ou não? São outras? Então, são hipóteses que vão fazer a gente a responder as perguntas do CEO. Então, são hipóteses complementares, digamos assim. Então, eu vou te mostrar um Entendi. exemplo. A hipótese, ela tem uma característica muito importante, tá? Ela sempre precisa ser uma afirmação. Uma hipótese nunca é uma pergunta. E ela não pode ser Uhum. dúbia, né? Ela não pode ter uma dúvida. Você não pode ter diferentes interpretações de uma mesma hipótese. Então, a hipótese tem que ser sempre uma afirmação com relação a duas coisas. E aí eu vou te mostrar. Por exemplo, vou colocar aqui a hipótese sempre deve ser uma afirmação. Por exemplo, hipótese 1. O preço da casa, o preço de venda da casa aumenta, aumenta quando o metro, vou colocar assim, o tamanho da sala aumenta. Essa é uma hipótese, cara. Eu estou afirmando. Cara, o preço da casa ela aumenta quando o tamanho da sala aumenta. Então, eu estou afirmando isso. Uhum. Lá na análise exploratória de dados, eu vou confirmar isso aqui ou eu vou refutar isso aqui. Se eu refutar isso Entendi. aqui, eu gerei um insight. Porque falou assim, cara, todo mundo acredita que o tamanho da casa tem a ver com o preço. No seguinte sentido, casa maior, preço maior. Mas se isso aqui for Uhum. mentira, se a gente refutar isso na análise exploratória de dados, cara, isso aqui virou um insight. A galera não sabia disso, velho. Então é aqui que a gente gera os insights de negócio, tá? Por exemplo, uma outra hipótese que eu vou colocar aqui. O preço de venda da casa, ele diminui vamos colocar assim, o preço de venda da casa, ele diminui conforme com o aumento do número de quartos. Então, eu estou falando aqui, cara, que o preço da casa ele diminui com o aumento de quartos. Então, se eu colocar mais quartos, o preço da casa cai. É uma hipótese, cara. Eu não sei se é verdade. Nunca olhei, eu vou olhar os dados para poder comprovar isso, tá? Um outro Uhum. tipo de hipótese que eu vou colocar aqui é o preço da venda da casa, ele é diferente entre regiões. Então é o seguinte, se eu calcular o preço das casas por região e eles tiverem uma média, um desvio padrão parecido entre as regiões, essa hipótese aqui está errada, está refutada. Então, o que a gente vai fazer nesse Uhum. ciclo é criar várias variáveis, várias hipóteses, e aí a gente pode se basear aqui nas hipóteses do CEO, para a gente poder validar os dados e ganhar conhecimento de negócio em relação a isso. Porque a pergunta dele, ele é super aberta. Aqui a gente vai afunilando, porque a gente quer saber como que o negócio se comporta, como que o business de venda de casas em Seattle se comporta. Cara, será que o preço influencia o número de quartos? Então a gente vai entender
isso aqui na criação das hipóteses, tá? Então, esse vai ser o Uhum. ciclo 4. O ciclo 5, ele vai ser a análise exploratória de dados em si. Então, vai ser a análise exploratória de dados. O que a gente vai fazer Uhum. aqui? A gente vai fazer aqui, vamos encontrar aqui validações ou refutações das hipóteses. Beleza? Simples assim. Beleza. E no último ciclo, vou dar um espaço aqui. No último ciclo, a gente vai rodar o modelo. A gente vai fazer os modelos para resolver a solução. Então, aqui eu vou colocar treinar o modelo. Beleza? E aí, cara, treinar by the book, né? Tipo, separar os dados em treino e teste, rodar o modelo, performance e tudo mais. Então, vou colocar aqui Uhum. by the book. Beleza? Bom, João, você Certo. tem alguma pergunta até agora, cara? Alguma coisa ficou nebuloso? Você tem dúvida em algum ponto? Não, agora saber se vai dar para responder tudo isso, né? Legal, a ideia é, tipo, a gente montar essa estratégia, né? E aí agora é correr atrás dos dados para a gente poder validar, né? Aham. Beleza. Não, E beleza. então, É isso aí. uma vez com essa estratégia, agora é só executar. E aí é legal que a gente vai conhecendo os negócios, vai refutando umas hipóteses, e é legal. E aí o que eu vou fazer? Vou passar, a gente vai fazer aqui nessa consultoria, a gente vai refazer o pipeline 1, porque todos esses ciclos aqui, cara, não dá pra gente fazer aqui na consultoria, porque é bastante coisa. Então eu vou passar de Certo. novo pelo ciclo 1 aqui contigo. Vou te dar algumas dicas de como você organiza os dados, como que você organiza o notebook em si, algumas dicas de variáveis e tudo mais. E aí esses outros ciclos aqui fica como tarefa de casa para você fazer e evoluir a tua solução, beleza? Beleza. Então eu vou deixar anotado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar um markdown bonitinho aqui. Ah, consegui, ó. Deixei tudo bonitinho aqui. Aqui a gente pode até colocar. Não, vamos deixar assim. Vamos lá. Então eu vou deletar algumas coisas, juntar outras, tá? Então Tá, beleza. dá uma licença aí para mexer no teu código, João. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, ó, eu gosto de dividir o notebook. A galera que acompanha já meu canal, vocês veem que eu gosto de colocar sessões, né? Para que fique mais fácil de procurar depois. E, cara, isso economiza um tempo, tem muita vantagem, tá? Então, por exemplo, cada sessão que eu crio, eu vou numerando ela. Então, por exemplo, nessa primeira sessão é a sessão de imports, que é onde eu vou organizar todos os meus imports. Todas as minhas bibliotecas vão ficar aqui em cima. Porque no começo eu tenho que importar as bibliotecas para sair executando as funções, né? Então, eu já coloco ela lá em cima e beleza. Aí, João, aqui, ó, essa pergunta, com a regressão linear com Python pode resolver o problema de imóveis? Ela é uma pergunta muito fechada, cara. Porque aqui você já está Uhum. propondo uma solução. Ela pode até ser uma hipótese isso aqui. Mas isso aqui você já está propondo como que você vai resolver a solução sem antes a gente dar uma olhada nos dados, tá? Então a gente ainda não conhece Uhum. como que é o mercado de compra e venda de casas em Seattle, então é legal a gente estudar antes de a gente ter uma solução mais concreta. Bom, então eu vou tirar Uhum. daqui. Outro ponto legal aqui, João, que é o seguinte: se você ler essa frase aqui, ó, neste ciclo, o objetivo é entender o problema. Então, entender o problema, entender os dados e rodar o primeiro modelo. Cara, tudo isso aqui são muitos ciclos dentro de um único ciclo. Então, por exemplo, cara, entender Uhum. o problema já é um ciclo por si só. Que a gente vai focar esforços aqui em entender o problema. Entender os dados, Uhum. cara, pode ser vários ciclos. Tem um ciclo que a gente faz a limpeza, um ciclo que a gente faz análise exploratória de dados, um ciclo de criação de features. Então, são vários ciclos aqui dentro. E o primeiro modelo pode ser um ciclo só, que a gente está rodando o primeiro modelo na primeira versão. Então, aqui eu já dividi dentro dos ciclos aqui em cima, tá? Então, eu vou também apagar essa linha aqui. Beleza? Beleza. Aí a gente tem aqui, ó, o problema consiste em fazer a predição dos valores imóveis. Para isso, vamos usar um algoritmo supervisionado de regressão linear. Exploraremos os dados
e depois dividiremos os dados para uma parte servir do treino e a outra métrica para avaliar o modelo de consistente. E aqui é um toque sobre os comentários do notebook, tá? O notebook por si só, isso aqui que a gente escreve, esses códigos aqui, ele é uma linguagem, né? É igual, por exemplo, a matemática tem a própria linguagem, inglês é uma linguagem, português é uma linguagem, não uma língua. Então, você pode escrever sua mensagem de duas formas, em texto ou em código. Quando você vai fazer reunião com o time de negócio, que são uma galera que é menos técnica e eles são muito mais viesados com o resultado do que com a forma que você faz, é legal você usar texto. E aí são textos que você tem uma linguagem mais informal, digamos assim. Você não seja tão rígido quanto na matemática, mas que aqui você jogue só as ideias principais. Então, por exemplo, essa primeira parte que você descreveu aqui, de uma certa forma, o roteiro que você iria utilizar para resolver, ele está escrito aqui, ó. Então, teoricamente, você criaria uns slides disso aqui e falaria para as pessoas, ó, no ciclo 1, eu vou fazer um pipeline funcional, e aí você pode até usar o termo pipeline, só que você fala para o cara, ó, que é desde a coleta até o treinamento. Depois eu vou fazer um outro ciclo, onde eu vou procurar inconsistência nos dados. Depois eu vou criar variáveis. Então, isso aqui dentro do parênteses, ele é muito mais, tipo, próximo do time de negócio do que falar em pipeline de dados funcional. Só que se você falar isso aqui para um outro data scientist, o cara entende. Então, é legal você escrever textos que têm uma linguagem mais simples para o negócio e o código, ele fica para as pessoas de data science entender. Então, eu vou tirar isso aqui daqui e a gente vai dar um tapa nos próximos comentários, tá? E aqui outra coisa legal, João, é você fazer os comentários todos em inglês, tá? Então, claro, não precisa dominar inglês, nada, mas tem algumas palavrinhas que são técnicas, né? Que é tipo o famoso inglês técnico, né? Beleza, João. Aí é o seguinte, cara, nomear as variáveis, ó. Então aqui eu importei pandas como PD. E aí eu sempre coloco algumas palavras que me lembrem o PD, né? E aí, quer dizer, me lembrem a biblioteca. Então, pandas, classicamente a galera chama de PD. Se você olhar aqui no seu, ó, você chamou ela de NP. NP geralmente é o NumPy. Eu Então, acho que eu confundi isso com o pai. então é NumPy. Então a galera costuma PD pandas, NumPy NP. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é a seguinte. Então, por exemplo, vou trocar aqui o NumPy. E aí, como que é a hierarquia das bibliotecas de Python, tá? As bibliotecas de Python, elas são baseadas em orientação a objeto. E como que é a hierarquia da orientação a objeto? Você tem aqui o pacote, você tem dentro dos pacotes, você tem as classes, dentro das classes, você tem os métodos, certo? Então, o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, aqui, você está importando o pacote. E é legal sempre a gente importar a classe. Então, como que ficaria aqui? Ficaria exatamente igual isso aqui, ó. Mas eu sempre importo a classe, dou um apelido para ela e depois eu uso os métodos dela, certo? Eu não preciso importar a biblioteca inteira se eu vou usar uma classe só, por exemplo. Perfeito. Aí, beleza, João. Então, fizemos aqui o import, ó. Aí eu vou copiar isso aqui, colar aqui, ó. E aqui eu vou chamar de 2. E eu vou chamar isso aqui de loading data, que é onde a gente vai carregar os dados aqui da House Rocket. E aí eu vou tirar esse comentário daqui. E aí eu vou te passar uma dica bem legal aqui. Se você usar o head, ó, se você ver, tá vendo que o Pandas, na verdade o notebook, ele esconde algumas colunas aqui, né? Porque tem muitas colunas, 21 colunas não coube aqui. Aí o que você faz? Você pega o head e dá um transpose aqui, ó. Aí você consegue ver as colunas, tá vendo? Você consegue ver todas as Ah, colunas aqui. legal. Então ele não esconde, tá? Bom, beleza, carregamos dados aqui, damos uma olhadinha. Agora, no preparação de dados, eu vou colocar aqui como 3.0 e eu vou chamar de Data Preparation. E aí você escreve aqui, né? Primeiro, vamos tirar duas colunas do dataset, que são as colunas de Date e Price. A data deve sair, pois não é interessante para o momento. E o Price vai sair para que possamos separar as features da resposta. Você pode escrever assim, ó. Essa sessão, pode ser em inglês depois, tá? Tem o objetivo de preparar os dados para o aprendizado do modelo.
Para quem está te avaliando num processo seletivo, por exemplo, o cara ele vai olhar teu código. Ele vai falar assim, ah, beleza, se eu sei que ele deu um drop aqui nisso, e ele separou aqui em teste e treino, o cara já sabe que você vai fazer isso aqui, entendeu? Então você não precisa escrever Uhum. o que você vai fazer no código. Você só dá uma ideia do para que serve aquela sessão que você está abrindo ali, que é o Data Preparation. Tá? Aí você Entendi. pode Então, assim, Pode falar, João. só para entender, é como se no meu código tivesse, no meu código, quando eu falo código, né, código, texto e tudo mais, eu estivesse falando com duas pessoas. Uma Perfeito. técnica e a outra não. É isso. É isso. Beleza. Exatamente isso. Para não técnica, você usa um texto mais informal, indicando, tipo assim, a ideia. Para que serve aquilo que você está prestes a escrever. Para quem é técnico, o cara olha código. Mas Uhum. é isso, você entendeu bem, João. É isso aí. Beleza. Beleza. Aí vamos lá. Então aí você pegou, colocamos aqui a definição, aí tem o drop aqui das variáveis, você fez um copy aqui do price, legal. Uhum. Vou colocar aqui. Esses comentários com hashtag deixa também? Pode tirar, tipo, se ver como ficou, tipo assim, quando você dá um shape já é isso, tá? Então é como se estivesse escrevendo duas vezes, beleza? Uhum. Aí legal, ó. Aí a gente Beleza. vai pro próximo, ó. Vamos usar o modelo de regressão do pacote sklearn. Para isso, primeiro teremos que atribuir o modelo a uma variável e depois treiná-lo. Que ficou legal. Que a gente pode, por exemplo, pegar aqui essa seção, abrir ela aqui embaixo, ó, e essa seção 4, ela pode se chamar Machine Learning. Aí você bota um hype aqui para parecer que você é foda. E aí, beleza. E aí a galera, aí você escreve, tipo, essa sessão tem o objetivo, essa sessão tem o objetivo de treinar um modelo de machine learning. E aí aqui embaixo você descreveu um método, tá vendo? Primeiro vamos Uhum. atribuir o modelo a uma variável, depois treiná-lo. Só que você vai fazer do código de qualquer forma, porque senão não funciona. Então você nem precisa escrever isso aqui. Vou Uhum. apagar. Isso aqui no fundo, ele é um model definition. Porque aqui, se a gente rodar esse comando, ele não treina nada. Ele só define para a gente os parâmetros. Então eu coloco o model Uhum. definition aqui. Aí eu vou colocar isso aqui em inglês, ó, model. E aí a gente tem outro aqui. Agora vamos treinar o modelo, certo? Então você pode vir aqui, ó, copiar isso aqui. E aí você coloca aqui model training. E aí você vem aqui, ó, coloca o seu model, que é a definição, e aí você dá um ponto fit. E você não precisa nem atribuir o modelo treinado, como tá aqui, tá vendo? Ó? Você Entendi. pode passar Uhum. aqui o xtrain e o epsilon-train, e aí você tem o modelo treinado aqui. Então você não precisa guardar ele numa outra variável, tá? E aí Uhum. você pode deixar aqui, João, você pode deixar aqui como que o fit funciona, né? A função que ela recebe. Mas, cara, é legal, tipo, você olhar, tipo, você vem aqui, digita lá, regression no sklearn, e aí você vem aqui, cara, é legal você olhar a documentação sempre para ir guardando. E aí você guarda, aqui tem os parâmetros, o que cada um faz e tal. Então é legal você ir olhando, tá? Porque se você escreve ele aqui, você vai decorar, porque seu cérebro vai acostumar que está sempre aqui. Agora, se você se forçar Uhum. e buscar lá na documentação e olhar, você sempre vai estar aprendendo cada vez mais as definições. E aí, quanto mais você olhar, mais você decora. Mas força o teu cérebro a ir Entendi. lá e não ficar automático, tá? Beleza. Uhum. Treinou aqui, fitou o modelo. Agora eu vou fazer o predict. Aí eu posso fazer aqui dentro também, ó. Eu posso pegar, colocar model prediction. E aí eu vou guardar essa predição numa variável, posso chamar ela de pred, prediction, yhat, do jeito que você quiser. Aí eu Uhum. uso o model predict, né? Igual você fez aqui. Eu até vou copiar aqui, ó. Copiar aqui. Então aqui se chamou de pred. Aí aqui é o modelo treinado, que é o nosso model. E aqui eu estou passando um xtrain. É legal que aqui a gente não fez a divisão de treino e teste, tá vendo? A gente poderia fazer. Uhum. Separa o treino e Uhum. teste aqui. A gente separa o dado de teste, usa o treino para ensinar e depois o teste para validar. Tá? Então, mas tudo bem, a gente estava Uhum. construindo o ciclo 1
que é o ciclo 1, né? Que é montar o pipeline. Então, cara, a gente está focado aqui em construir do começo ao fim, tá? Então, lá, já coloquei ele em cima. Vou deletar isso aqui. E aí, aqui no Pred, a gente vai dar uma olhadinha, sei lá, nas 10 primeiras amostras aqui, ó. Aí tem que rodar aqui em cima. 10 primeiras amostras são as predições. Aí agora vem aquela parte de ver se está tudo legal. Então, eu vou copiar aqui, vou abrir uma seção nova, seção 5. E aqui eu vou chamar Machine Learning Model Performance. Que aqui a gente vai saber se o modelo está indo bem, se não está indo bem. Então aqui, né? A parte importante do processo é saber quanto o modelo está acertando. Para isso, vamos comparar o valor real e previsto. Aqui a gente pode fazer assim, ó. Só colocar até aqui, ó. Tipo, isso aqui já é uma definição legal para essa parte. Beleza? Aí a gente faz uma cópia. Isso que eu achei legal, João. Aí eu vou chamar de DF para ficar mais curto, cara. Mas pode ser cópia também, tá? Vou pegar o dado cópia aqui. Aí eu vou pegar o DF, que eu vou pegar aqui, vou escrever aqui, ó, Original Data, Add Prediction Data. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar o meu DF, vou criar uma coluna chamada Predictions, ou Prediction, vou colocar aqui Pred. E aí, beleza, me dá as duas colunas aqui. E aí, é aí o procedimentinho que você fez, cara, é você calcular o erro, né? O que você fez, basicamente, você calculou o que a gente chama de MAI e calculou o MAP, né? O MAI é o erro médio absoluto e o MAP é o erro médio percentual absoluto. Aqui, eu vou pegar o MAI, que é o Mean Absolute Error. Vou passar o meu valor real, que são os price, e o meu valor predito, que são os predictions, certo? Esse Mean Absolute Error, ele vem de uma classe chamada Metrics. A gente vai importar lá em cima. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, né? Então, do meu pacote sklearn, eu vou importar a Metrics. Eu vou chamar ela de M. Aí eu vou voltar lá e vou calcular o meu MAI, que é esse aqui, ó. Então, o meu MAI, ó, ele é 125.922, que é o meu erro médio. O que isso significa na prática? Significa que a cada vez que o seu modelo fizer uma previsão, ele pode estar errado, na média, 125 mil. E aí o time de negócio vai perguntar assim, cara, mas quanto de porcentagem isso significa? Aí você vai calcular o MAP, que é basicamente a mesma coisa do MAI, só que você vai calcular a média. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o NPmin aqui. Eu não sei se vai dar o mesmo resultado, tá? Deixa eu ver, não vai dar, tem que fazer na mão. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o erro, não tem o MAP implementado na sklearn. Então, eu tenho que pegar o MAP, é o price, fazer a diferença com o prediction. Cadê aqui o meu prediction? Essa diferença aqui, vou jogar esses caras fora. Essa diferença aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir pelo meu valor real, porque eu quero saber o quanto que o meu erro está em relação ao valor real. Então, esse cara aqui é aquela parte de dentro da fórmula, que é o preço menos a predição dividido pelo preço. E aí eu vou passar o PS aqui, que é o módulo. E depois eu preciso somar todos os valores e dividir pela quantidade. Então, isso significa a média. Média é isso, né? Somar tudo dividido pelo número de valores. Então, esse aqui é o meu MEI. Dá 25%. Então, você vai falar assim para os caras, ó, esse modelo, ele tem um erro de 125 mil, só que ele representa 25%. E aí, cara, é isso, cara. Depois a gente, só para terminar, a gente organiza isso aqui, ó. Então, tem a performance aqui, eu posso tirar esses heads aqui, e aí, beleza. E aí você tem, então, o seu primeiro ciclo montado, João. Cara, é isso, o primeiro ciclo é isso. Agora que a gente tem uma métrica que a gente quer minimizar, que é o erro percentual médio, é trabalhar nessas outras partes dos ciclos aqui, para que a gente consiga chegar nesse valor, tá? E aí, essa é a ideia, cara. Próximo ciclo, duplica esse notebook aqui e, faz análise descritiva dos dados. E aqui você calcula o seguinte, cara, média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo, curtoses e a skill.
Você pode fazer, e faz para todas as colunas, para todas as variáveis. Você pode fazer isso na mão, Uhum. eu acho legal você fazer pelo menos uma vez, ou você pode usar o Profiling, que também te dá uma análise dessa forma aqui, tá? Na hora de fazer Feature Tá, Engineering, beleza. cara, deriva as vendas aqui, dá para você calcular preço por metro quadrado também, então calcula variável do tipo preço, você pode derivar preço por metro quadrado da sala, então se não me engano é Square Living. Aí você pode fazer preço por, se não me engano é Bedroom. Tem lá as variáveis lá. Acho que faz só a Square Living, que é o preço por metro quadrado da sala. Que é legal ter essa feature também. Aqui nas Uhum. hipóteses, tem essas hipóteses aqui para você já validar. Mas, cara, cria mais. Cria umas 10 para você treinar. Então, cria Beleza. hipótese 4, hipótese 5. E, meu, da sua cabeça, finge que você é o CEO, finge que você é o Data Scientist dos caras e vai criando hipóteses para você validar os dados e depois gerar reports para isso. E aí sempre a Uhum. validação da hipótese é mais ou menos assim, ó. Imagina que você tem aqui o dado, né? Então tem o data aqui. Aí você tem aqui, por exemplo, ó, essa hipótese que é aqui, né? O preço da casa aumenta quando o tamanho da sala aumenta. Aí você faz o seguinte, pega aqui o preço, price, pega aqui o square living, se não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, deixa eu dar uma olhada no nome que tá ali. É data columns. Aí você vai pegar aqui, ó, o faltou, é square foot, cara. Faltou o F aqui. Mas escrevi errado do mesmo jeito. Vou copiar, colar aqui. Aí. Então você tem aqui. Agora você fala, beleza, o preço da casa aumenta com o tamanho da sala aumenta. Como é que eu vejo isso? Uma das formas que você pode fazer é botar um scatter plot, porque eu tenho duas variáveis aqui que são numéricas e reais. Então, tanto o preço quanto o square livre são reais. Então, eu consigo montar um scatter plot que fica bacana ver o comportamento. Então, eu vou plotar com o Uhum. Seaborn, cara. Eu gosto muito do Seaborn. Então, eu vou importar ele aqui, ó. Se você não tem instalado, é só instalar com pip. Então, eu vou importar o Seaborn. Aí, você vai fazer o seguinte. Tem um método lá que chama scatterplot. Você vai passar o x como preço. Aí você pode colocar só o nome da variável aqui. Passa o y aqui como square foot living. E aí o dados tem que passar da onde está vindo essa fonte. Aí você pode passar o próprio data aqui. Aí ele vai plotar aqui, vamos ver. Aí, ó, tá vendo que ele plotou? Olha só o comportamento, que legal. Conforme o preço vai É massa, hein? aumentando, conforme o preço vai aumentando, o Square Living também vai aumentando. Ou o contrário, conforme aumenta o Square Uhum. Living, eu vou aumentando o preço. Então, quanto maior o tamanho da sala, maior o preço. Isso é legal porque pode dar um indicativo de qual cômodo você deve reformar. Então, mano, vou reformar, vou aumentar a Uhum. sala, cara. E aí que você pode fazer também, para dar uma olhadinha Bacana. na força dessa correlação, você pode pegar aqui, ó, o data, que é o price, e o SQFT living. Aí você pode usar um core aqui, ó. E você usa methods do Pearson, que como você tem duas variáveis que são reais, o Pearson funciona bem. Então, realmente, quanto mais eu aumento Sim. o tamanho metro quadrado da minha sala, mais eu aumento o preço. Então, beleza, essa hipótese aqui é verdadeira. Aí você vai vir aqui e vai colocar aqui. Hipótese 1, verdadeira. Quanto mais eu aumento o tamanho da sala, mais eu aumento o valor da venda. Aí, meu, validado, hipótese real. E aí você pode colocar isso aqui no dashboard, pode fazer, cara, no Power BI, pode fazer na onde você achar que é legal apresentar depois. Beleza. E aí, lembrando Bacana. que essa aqui é a seu ciclo de montar as hipóteses. E isso que a gente acabou de fazer é parte do ciclo 5, que é validar as hipóteses. Então, aqui no ciclo 5, cara, a sua missão é pegar essas 10 hipóteses que você criou aqui e validar todas elas mais ou menos nesse sentido aqui. Beleza? Beleza. E aí depois roda o treinamento by the book lá. Prepara as features, separa o treino teste, roda o modelo, aí você dá uma olhada nos pesos para ver
se você consegue encontrar essas relações aqui, depois você usa a métrica de performance RMSE para poder evoluir teu modelo e reporta ao Michael, o time de negócio. Beleza? Bacana. Bacana, aham. Bom, João, cara, era isso, meu, que eu queria te dar de feedback do teu projeto. Primeiro, eu queria agradecer demais você aí por ter feito, porque eu acho que o primeiro passo, meu, é o mais importante, é o mais difícil, que é realmente fazer, né? Mano, vou pegar e vou fazer. Faz o primeiro ciclo, vê resultado, vai para o próximo ciclo e assim por diante, até você conseguir chegar numa solução legal. Então, acho que a partir daqui, cara, você consegue evoluir bem. Meu, e parabéns pela iniciativa de fazer o projeto, tá? Beleza, cara. Obrigado. Obrigado pelo tempo também. E desse jeito fica bem mais fácil, viu? Ah, Assim, legal. com essa estratégia, pensar e abordar o problema fica muito mais fácil do que ir só desbravando assim Fazer. e vendo o que acontece. Exatamente, João. Tipo, então é legal você ter Uhum, sim. um guia, por mais que ele seja errado no começo, mas você vai adaptando isso conforme você vai inteirando nos ciclos, né? Então é legal ter essa estratégia aqui. E melhorando, né? Bom, mas então é isso, João. Cara, queria agradecer demais aí mais uma vez pelo teu tempo, pela sua iniciativa de fazer o projeto. Queria também agradecer a galera que está assistindo a gente até agora. Estamos aí com mais ou menos uma hora, mas, cara, consultoria é legal, porque a gente discute bastante coisa. Espero que vocês tenham aprendido também, tá? E eu quero continuar muito com esse quadro, levar esse quadro para frente com outros projetos, projetos não só os que eu sugiro, mas outros projetos que a galera tem feito aí, até às vezes projeto de empresa, vou pensar em alguma coisa mais ou menos assim, para trazer aqui para o canal, beleza? Mas é isso, João. Obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo, pela sua iniciativa. E galera, valeu. Lembre-se só de, cara, se inscrever no canal. Deixe seu comentário aqui também se você tem alguma dúvida, alguma coisa, que na medida do possível eu vou respondendo, tá? E me segue também lá no Instagram. Agora, nesse mês de setembro, estou preparando uns conteúdos bem legais para trazer para vocês, bem práticos, assim, mais ou menos igual a gente fez aqui. E fica ligado lá nos stories, que é por lá que eu vou divulgar como você faz para participar, beleza? Galera, valeu, muito obrigado aí. João, obrigado também, cara. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado pela essa experiência aí. Que isso, João. Abraço, cara. Falou, até mais.